Oi, pessoal! Boas-vindas a mais uma análise. Hoje, a gente tem uma jornada e tanto pela frente. Nós vamos traçar a evolução de como a psicologia compreende o comportamento humano e, principalmente, como ela tenta aliviar o sofrimento. É incrível pensar que a maneira como os terapeutas atuam hoje passou por transformações absurdamente drásticas no último século. A nossa ideia aqui é mergulhar de cabeça nessa evolução, saindo daquela visão super rigorosa do behaviorismo clássico até chegar na sofisticação da TCC, a terapia cognitivo-comportamental. Então, bora começar essa jornada. Só para a gente se situar, dando uma olhadinha rápida no nosso mapa mental, a gente vai passar pelas abordagens comportamentais e cognitivas para entender o problema central. Depois, vamos mergulhar nos fundamentos do behaviorismo. Na sequência, a gente vê como a teoria social cognitiva funcionou como uma ponte e como isso evoluiu para a TCC. Por fim, vamos ver como tudo isso se traduz na prática dentro do consultório, no papel do terapeuta. Vamos lá! Bom, começando com a parte 1, abordagens comportamentais e cognitivas. O grande X da questão, o motor que impulsionou o desenvolvimento dessas duas escolas foi um só. Como é que a gente pode compreender sistematicamente e aliviar o sofrimento humano? Em vez de ficar só no campo das ideias abstratas, a psicologia queria métodos práticos, testáveis, algo que gerasse mudança real. E foi exatamente essa busca que deu a largada para a nossa primeira parada histórica. Avançando para a parte 2, fundamentos do behaviorismo. Imagina a psicologia no início do século XX. Ela queria desesperadamente se firmar como uma ciência de verdade, sabe? Batendo de frente com as escolas antigas que focavam só em introspecção. O objetivo era transformar o estudo do comportamento humano em algo estritamente objetivo. E é aí que o behaviorismo entra em cena. Olha só essa definição, porque ela é o alicerce de toda a brincadeira. O behaviorismo clássico tomou uma decisão radical. A regra era: se não dá para ver e medir por fora, não entra na ciência. A mente humana virou uma caixa preta. O que importava era só o que entrava, o estímulo, e o que saía, a resposta. Nada de focar em pensamentos abstratos ou emoções internas. O foco era 100% na interação do indivíduo com o ambiente. A premissa era que qualquer comportamento é aprendido através das consequências das nossas ações, na base da recompensa e da punição pelos famosos condicionamentos clássico e operante. E para ter noção de como a coisa era extrema, pega essa visão do Watson lá em 1913. Foi uma quebra de paradigma gigantesca. Ele tinha tanta, mas tanta certeza nessa teoria, que chegou a dizer que se dessem a ele 12 bebês saudáveis e controle total sobre o ambiente, ele conseguiria treiná-los para ser literalmente qualquer coisa. Médicos, advogados, até ladrões. A promessa era muito clara. Controle o ambiente, controle os estímulos e dá para prever e moldar qualquer comportamento. Não importa o que esteja rolando na cabeça da pessoa. Mas, convenhamos, o ser humano é complexo demais, né? Olhar só para estímulo e resposta deixava um buraco enorme na teoria. Faltava um elo para conectar o condicionamento com o pensamento humano. Sim, o ambiente importa muito, mas e a nossa capacidade de processar informação? É exatamente por isso que a gente entra na parte 3, a ponte cognitiva social. Analisando o esquema da teoria social cognitiva do Albert Bandura, a gente percebe uma sacada transformadora. As pessoas não aprendem só quebrando a cara ou ganhando prêmio diretamente. A maior parte do que a gente aprende é só de observar os outros. Vendo as pessoas agirem e sofrerem as consequências, a gente internaliza aquilo sem nunca ter feito a ação. É aí que a cognição, a observação e a memória entram de vez na equação do aprendizado humano. Detalhando isso, a gente chega no conceito de modelagem. E olha, a gente não sai imitando qualquer um na rua. Tem regras para isso. A gente copia modelos baseados em quem eles são. Se tem competência, se tem prestígio. Não é à toa que os influenciadores e celebridades vendem tanto, né? A gente modela o comportamento pelo prestígio que eles têm. Outro ponto são as consequências. Se alguém faz algo e ganha uma recompensa, a chance da gente imitar vai lá pro alto. E tudo isso, claro, sempre filtrado pelo contexto cultural e social em volta. O outro conceito genial que o Bandura trouxe foi a autoeficácia. Pensa nela como aquela crença interna, aquela certeza de que a pessoa dá conta do recado, sabe? É a ponte perfeita entre o que acontece fora e o que a gente acredita dentro. E de onde vem essa força? De sucessos passados, que são as experiências de domínio, de ver alguém parecido conseguindo, que a gente chama de experiência vicária, da galera botando pilha, a persuasão social, e de como o corpo e a mente estão se sentindo na hora. Entendendo que memória, observação e crenças não podem ficar de fora, a gente chega numa verdadeira revolução na parte 4, a evolução para a TCC. É aqui que os processos internos e a mente assumem o papel de protagonistas na mudança do comportamento.
O pulo do gato aqui, que o Aaron Beck sacou perfeitamente, é que a TCC não joga fora a ciência do comportamento. Longe disso. Ela pega aquele rigor todo e junta com o poder da mente. A grande revelação da TCC é que não é a situação em si que faz as pessoas sofrerem, mas sim o jeito que elas interpretam essa situação. A mente é um filtro, ela interpreta a realidade e é isso que dita o tamanho do nosso sofrimento. Para ver o tamanho desse salto, olha só esse comparativo. De um lado, o behaviorismo raiz, focado só no que dá para ver e em como o ambiente reforça isso, deixando o mundo interno meio de escanteio. Do outro, a TCC. Ela faz da mente o campo de batalha. O foco é identificar, questionar e reestruturar ativamente as crenças disfuncionais para só depois disso mudar as emoções e os comportamentos externos. Esse modelo cognitivo da TCC é uma obra-prima, porque ele desconstrói o sofrimento de ponta a ponta. Ele mostra o fluxo exato, sai da raiz da mente e vai até a reação física do corpo. Entendendo esse ciclo, dá para ir muito além de apagar incêndio superficial. Dá para travar a engrenagem do sofrimento. Vamos quebrar isso em duas partes para ficar mais fácil. Olhando para a base do problema, a gente percebe que muita coisa já está engatilhada antes mesmo de algo acontecer. No fundo do poço estão as crenças centrais, que são aquelas ideias super rígidas sobre quem nós somos. Tipo pensar lá no fundo, eu sou inadequado. Isso cria as crenças subjacentes, as regrinhas, tipo, se eu errar, todo mundo vai me rejeitar. Todo esse terreno mental já está preparadinho, só esperando uma situação, como por exemplo ter que fazer uma apresentação, para servir de gatilho. E aí vem a segunda parte do fluxo. A situação acontece e acende um pensamento automático na mesma hora. Algo como, eu vou gaguejar e passar vergonha. Pronto, as reações disparam, o coração acelera, bate aquele desespero e o comportamento quase sempre é fugir ou procrastinar. E o pior de tudo é a retroalimentação. Evitar a situação só serve para provar para aquela crença central que, tá vendo, eu sou inadequado mesmo. E o ciclo de sofrimento recomeça. Com toda essa teoria brilhante na mesa, a pergunta que fica é: legal, mas e na prática? Quando a porta do consultório fecha, como é que o profissional usa isso para ajudar alguém de verdade? É isso que a gente vai desvendar agora, na parte 5, o papel do terapeuta. Pensando num terapeuta puramente behaviorista, usando o trabalho do Strapasson como base, esse profissional é quase um detetive do ambiente. O foco dele está no comportamento que dá para ver e nas relações que a pessoa tem com o meio em volta. Ele investiga o que está sustentando um hábito ruim. Ao ajustar o ambiente e ensinar novas formas de agir, ele dá ferramentas super concretas para a pessoa criar autonomia e retomar as rédeas da própria vida. Já o terapeuta da TCC funciona como um parceiro de laboratório dentro da sua cabeça. O trabalho aqui é pegar os pensamentos e colocar sobre um microscópio. Ele ensina a pessoa a avaliar criticamente se aquele pensamento é útil, se é verdadeiro ou se é só uma distorção. Fazendo esse exame crítico, a pessoa cria respostas muito mais realistas para os problemas. E adivinha, isso quebra o ciclo ruim e muda totalmente como ela se sente e age. E a mágica da TCC não fica só no bate-papo, viu? Tem muita mão na massa com os testes práticos. Eles pegam um pensamento automático limitante e levam para a vida real para testar. Tudo muito estruturado. Se a crença é, vão rir da minha cara se eu der minha opinião, o terapeuta bola um experimento seguro para testar isso na realidade e provar que a mente estava exagerando. É assim que a reestruturação acontece de verdade, mudando a emoção e a razão ao mesmo tempo. Para fechar nossa análise, fica essa reflexão que resume perfeitamente a jornada desde as regras estritas do Watson até a virada de chave do Beck. Considerando o peso do ambiente e o poder gigantesco da nossa cognição, vale a pena se perguntar: quando o estresse bate, o problema real é o mundo externo desabando ou é a lente invisível que a nossa mente está usando para enxergar tudo? Fica aí o pensamento. Muito obrigado por acompanhar mais essa explicação. Espero que isso tenha trazido uma perspectiva super nova e interessante sobre como a nossa mente funciona. Até a próxima!